Alô, alô, galera. Professor André Rocha. Vamos para mais uma aula de biologia. Hoje com o assunto Introdução à Ecologia. Então, o que seria essa ecologia? A ecologia é a parte da biologia que vai se propor a fazer o estudo das relações dos seres vivos entre si e também estudar a relação desses seres vivos com o seu meio, ou seja, de que forma esse ser vivo ele está atuando no meio em que ele vive. Por isso, nós temos que dividir essa ecologia em duas partes. Nós temos a lelobiose e nós temos a ecobiose. A lelobiose seria a parte da ecologia que vai fazer o estudo dos seres vivos entre si. Tá ok? De que maneira esses seres vivos estão se relacionando entre si. Já a ecobiose, ela vai fazer o estudo da relação desses seres vivos com o meio em que eles vivem. Vai fazer a relação de que maneira esses seres vivos estão atuando no meio ambiente. Aí nós temos aqui alguns conceitos básicos importantes para fazer o estudo da ecologia. Um deles é indivíduo. O indivíduo é uma unidade de vida que vai se manifestar em um determinado local. Aí nós temos também outro conceito importante, o conceito de espécie. Espécie seria um conjunto de indivíduos semelhantes que, quando cruzados entre si, produzem descendentes semelhantes e, é claro, férteis. Tá? Muito importante isso daí. Além de gerar indivíduos semelhantes entre si, eles precisam ser férteis. População. A população seria um conjunto de indivíduos da mesma espécie. O quê? Mesma espécie, que vão estar vivendo no mesmo espaço geográfico e, é claro, no mesmo intervalo de tempo. Então, nós temos aqui um exemplo de algumas aves da mesma espécie que estão vivendo juntos, ou seja, no mesmo espaço geográfico e no mesmo intervalo de tempo. Para diferenciar do conceito de comunidade, porque a comunidade agora seria o conjunto de indivíduos de espécies diferentes, ok? De espécies diferentes que vão estar vivendo no mesmo espaço geográfico e no mesmo intervalo de tempo. Podemos afirmar também que a comunidade seria um conjunto de quê? Populações. Então, muito cuidado com esses dois conceitos. Quando se fala conjunto de indivíduos da mesma espécie, seria uma população. Porém, quando se fala em conjunto de indivíduos de espécies diferentes, agora seria o quê? Comunidade. O ecossistema seria a interação dos fatores bióticos, bio, vida. Então, o fator biótico é representado por quem? Pela comunidade, ou seja, pelo conjunto de seres vivos de espécies diferentes. Então, a interação desses fatores bióticos com os fatores abióticos, que são fatores ambientais, como umidade, luz, temperatura, salinidade e assim por diante. Então, quando você interage esses dois fatores, você vai ter um ecossistema. Então, por exemplo, em uma floresta, você tem uma infinidade de seres vivos de espécies diferentes que vão estar interagindo com o solo, com a água, com a temperatura, com a umidade. Então, você tem um exemplo de ecossistema. Habitat. O habitat seria o local onde vive uma espécie, o seu endereço. Porém, o nicho ecológico seria o modo pelo qual essa espécie está atuando com o seu meio ambiente. De que modo essa espécie ela se relaciona com o meio ambiente. Aí nós podemos citar fatores como migração, forma de reprodução, forma de alimentação. Então, quando se fala apenas no local onde vive uma espécie, estamos falando no seu habitat. Agora, quando se fala o papel que essa espécie executa dentro desse habitat, estamos falando do seu nicho ecológico.
Ecótono. O ecótono seria uma zona de transição entre duas comunidades ou uma zona de transição entre dois ecossistemas. Aí podemos citar aqui, ó, matas de cocais, né, que é uma zona de transição entre o bioma amazônico e o bioma da Caatinga. Obrigado a todos. Fique com Deus.